O apartamento cheirava a purificador de ar barato de lavanda e a sonhos desfeitos. Eu conseguia ouvir a televisão da senhora Chen no último volume através das paredes finas como papel. Era algum drama onde todos gritavam o que sentiam, em vez de engolir tudo, como o resto de nós fazia. Meus dedos tremiam enquanto eu acendia a única vela que me permiti comprar. Baunilha. Porque o Marcos uma vez disse que o lembrava da cozinha da mãe dele. 3 anos juntos. E eu ainda me agarrava a fragmentos como esse, esperando que eles se juntassem em algo que parecesse amor. A porta do armário estava ligeiramente entreaberta. O suficiente para eu espiar pela fresta o nosso quarto. Nosso. Que palavra generosa para este espaço apertado, com o teto manchado de água e o radiador que rangia como um animal moribundo. Mas era nosso, meu e do Marcos. Pelo menos eu tinha me convencido de que era. Pressionei minhas costas contra as camisas dele penduradas. 2 camisas de botão para o seu trabalho no restaurante. Um blazer de um brechó para ocasiões importantes que ele nunca definiu. Elas cheiravam a fumaça de cigarro e a colônia que eu lhe dei no Natal passado, daquelas baratas que vêm num frasco de plástico. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto eu verificava meu telemóvel. 10h47 da noite. Ele mandou uma mensagem há 2 horas. Chegando em casa mais cedo. Saudades, amor. Essas 3 palavras me puseram em movimento. Eu tomei banho, me depilei, me espremi na lingerie preta que escondi na minha gaveta por meses, esperando pelo momento certo. Esta noite parecia a noite certa. Esta noite parecia que talvez pudéssemos salvar o que quer que estivesse desmoronando entre nós, como areia escorrendo por dedos desesperados. O prédio gemia ao meu redor, acomodando-se em sua estrutura. Em algum lugar acima, passos ecoavam, pesados, propositais. Não era o arrastar de pés do Sr. Park indo para o seu turno da noite. Estes eram diferentes, sapatos caros contra o carpete gasto, pensei absurdamente. Como eu poderia saber isso apenas pelo som? Eu não podia, mas eu senti. A temperatura pareceu cair. Minha respiração saía em pequenas nuvens, apesar do calor do verão que geralmente transformava nosso apartamento em um forno. Arrepios percorreram meus braços, eriçando a pele exposta que a lingerie não cobria. Eu me abracei, de repente ciente de quão vulnerável eu estava, seminua, sozinha, escondida em um armário como uma criança brincando. A porta da frente se abriu, não com o habitual barulho do Marcos tentando acertar a fechadura, praguejando baixinho quando a chave emperrava. Isto foi suave, praticado, o clique de uma fechadura sendo profissionalmente contornada. Minha garganta se apertou. Pela fresta, observei sombras se espalharem pelo chão do nosso quarto. Múltiplas sombras. Meu pulso rugia em meus ouvidos, abafando a televisão da senhora Chen, abafando tudo, exceto o grito primal dos meus instintos. Errado. Isso está errado. 3 homens entraram no meu campo de visão. Os 2 primeiros usavam fatos escuros que provavelmente custavam mais do que o meu aluguer anual. Eles se moviam como dançarinos, como predadores, verificando os cantos com a eficiência de pessoas que já fizeram isso 1000 vezes. Mas foi o 3º homem que fez meu coração esquecer como bater. Ele ficou na porta, iluminado pela luz fluorescente bruxuleante do corredor, e eu não conseguia ver seu rosto, apenas sua silhueta. Alto, de ombros largos, usando um casaco que caía sobre ele como uma sombra líquida. Mesmo do meu esconderijo, eu podia sentir o poder que irradiava dele, como o calor do asfalto em julho. Limpo, disse um dos homens de fato, sua voz baixa e profissional. O 3º homem entrou. A luz fraca da minha patética vela o alcançou então, e minha respiração parou completamente. Ele era jovem, talvez no início dos seus 30 anos, com maçãs do rosto afiadas que poderiam cortar vidro e cabelo escuro penteado com precisão casual. Lindo da maneira que uma lâmina é linda, perigosa, intencional, hipnotizante. Seu fato era azul meia-noite, feito sob medida com perfeição, e seus sapatos, meu Deus, seus sapatos brilhavam como se nunca tivessem tocado o chão comum. Mas foram seus olhos que me paralisaram. Mesmo do armário, mesmo na luz inadequada, eu podia ver que eram da cor da fumaça antes de um incêndio. Frios, calculistas, antigos em um rosto jovem demais para conter tanta escuridão. Ele examinou o quarto com o interesse desapegado de alguém avaliando uma propriedade.
Seu olhar varreu a cama afundada, a mesa de cabeceira com sua marca de água, a foto emoldurada de Marcus e eu em Coney Island, a única foto onde nós dois parecíamos genuinamente felizes. É isto que ele escolheu, disse o homem, sua voz como uísque e meia-noite, suave, mas com um tom que prometia violência acima de tudo. Um dos homens, de fato, o mais baixo com uma cicatriz cortando sua sobrancelha de esquerda, assentiu. Marcos Delgado, confirmado que mora aqui com... Ele consultou um telemóvel. Emma Rose Martinez, empregada de mesa no Lucianos, 26 anos, sem família, sem antecedentes criminais. Meu nome na boca daquele estranho pareceu uma violação. Como eles sabiam sobre mim? Como eles sabiam sobre o Marcos? Onde ele está? O homem bonito adentrou mais o quarto. Cada passo era medido, controlado. Ele pegou a foto de Marcos e eu, estudando-a com a intensidade de alguém memorizando rostos para propósitos mais sombrios. O rastreador mostra que ele está a 3 quarteirões de distância, movendo-se rápido. Ele sabe que estamos aqui. O homem pousou a foto com cuidado, quase gentilmente. Seus dedos eram longos, elegantes, adornados com um único anel na mão direita. Algo pesado e antigo com um emblema que eu não consegui distinguir. Rapaz esperto, mas não esperto o suficiente. Minha mente corria, tentando montar peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Rastreador. Marcos fugindo. Nada disso fazia sentido. Marcos fazia turnos duplos em um restaurante de frutos do mar. Ele reclamava das gorjetas e cheirava a gordura de fritura quando chegava em casa. Ele não era o tipo de pessoa que era rastreada por homens em fatos de $1000, era? O homem bonito caminhou até o lado da cama de Marcos, abrindo a gaveta da mesa de cabeceira com a confiança de alguém que sabia exatamente o que encontraria. Ele tirou um maço de dinheiro, mais dinheiro do que eu já tinha visto pessoalmente, e o que parecia ser um passaporte. Não o passaporte do Marcos, um falso. O quarto girou. Minhas unhas cravaram-se nas minhas palmas, me ancorando na dor física porque a vertigem emocional era demais. 3 anos. 3 anos de aluguer dividido e refeições compartilhadas e promessas sobre nosso futuro. 3 anos. E eu estive dormindo ao lado de um estranho. Chefe! O homem com a cicatriz se aproximou. A voz urgente, mas respeitosa. Deveríamos ir. Se ele está fugindo, deixe-o correr. A voz do homem bonito caiu para algo que fez minha pele se arrepiar com medo primitivo. Ele não pode fugir do que está por vir. Ele roubou de mim. De mim. A maneira como ele disse aquela última palavra não era ego. Era um fato. O tipo de fato que movia montanhas e acabava com vidas. Ele se virou então, examinando o quarto uma última vez, e seu olhar pousou na porta do armário, na fresta em mim. O tempo se cristalizou. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia nem piscar, enquanto seus olhos cor de fumaça se fixavam nos meus através daquela nesga de espaço. Por um segundo infinito, o mundo inteiro desabou naquela conexão. Predador e presa, poder e desamparo, ele e eu. Algo cintilou em seu rosto. Surpresa, curiosidade. Desapareceu rápido demais para ser nomeado. Ele se moveu em direção ao armário. Cada passo era uma contagem regressiva. Meu coração batia contra minhas costelas com tanta violência que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. A chama da vela dançava, lançando sombras selvagens que tornavam sua figura que se aproximava ainda mais ameaçadora. Eu me encolhi o máximo que o pequeno espaço permitia, a camisa do Marcos me engolindo, sua colônia de repente sufocante. O homem bonito alcançou o puxador da porta do armário. Sua mão estava firme, o dedo com o anel captando a luz da vela. Ele abriu a porta em um movimento suave. A luz inundou o espaço. Eu estava ali apanhada, exposta na minha ridícula lingerie preta que deveria salvar um relacionamento, que eu agora percebia que talvez nunca tivesse existido. Seus olhos percorreram meu corpo, não com luxúria, mas com a avaliação clínica de alguém catalogando ativos ou passivos. Quando seu olhar voltou para o meu rosto, vi algo mudar naquelas profundezas escuras como fumaça. Reconhecimento? Não. Algo pior. Interesse. Bem, ele disse suavemente, perigosamente. Isto é inesperado. Tentei falar, mas minha voz me abandonou. Tudo o que saiu foi um som pequeno e quebrado, meio suspiro, meio súplica.
Ele se aproximou. O cheiro dele me envolveu. Colônia cara, couro e algo mais sombrio que eu não conseguia nomear. Poder, talvez. Violência, talvez. Não importava. Eu estava me afogando nele. Qual é o seu nome? Sua voz era gentil agora, o que de alguma forma a tornava mais aterrorizante. E Emma. Saiu como um sussurro. Emma. Ele repetiu como se estivesse provando, rolando a palavra para ver como se encaixava em sua boca. Emma Rose Martinez, a empregada de mesa sem família e sem antecedentes criminais. Seus lábios se curvaram em algo que poderia ter sido um sorriso em qualquer outra pessoa. Nele, era um aviso. A namorada que não sabia que seu namorado era um ladrão e um mentiroso. Lágrimas queimaram meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Eu não lhe daria isso. Não daria a este momento a satisfação de me quebrar completamente. Eu não sabia, consegui dizer. Juro que não sabia de nada. Eu acredito em você. Ele inclinou a cabeça, me estudando como se eu fosse um problema que ele precisava resolver. O que me apresenta um dilema, Emma Rose. Um dos homens de fato pigarreou. Chefe, nós deveríamos. O homem bonito levantou uma mão, silenciando-o sem desviar o olhar de mim. Marcos roubou algo muito valioso de mim. Dinheiro, sim, mas mais do que isso, ele roubou minha confiança, minha fé em alguém que eu tratava como família. Sua voz endureceu, cada palavra lascada do gelo. No meu mundo, há consequências para tais traições. Eu sabia o que ele estava dizendo sem que ele dissesse. Eu tinha visto filmes suficientes, lido livros suficientes. Homens como este, homens que se moviam com seguranças e falavam em ameaças codificadas. Eles não perdoavam, eles não esqueciam, eles eliminavam problemas. Por favor, eu sussurrei. Por favor, eu não faço parte do que quer que seja isso. Eu sei. Ele estendeu a mão lentamente, me dando tempo para recuar, mas eu estava congelada. Seus dedos roçaram minha bochecha, enxugando uma lágrima que eu não tinha percebido que havia caído. Seu toque foi surpreendentemente gentil, em desacordo com todo o resto sobre ele. Mas você se tornou parte disso no momento em que escolheu Marcos Delgado, no momento em que o deixou dormir ao seu lado, mentir para você, usá-la como cobertura para seus crimes. Isso não é justo. Justo? Ele riu, o som agudo e amargo. Emma Rose, eu sou muitas coisas, mas justo nunca foi uma delas. Seu telemóvel vibrou. Ele olhou para ele, o maxilar se contraindo. Marcos acabou de sacar tudo de 3 contas diferentes. Ele está indo para o aeroporto JFK. O homem com a cicatriz deu um passo à frente. Ordens, chefe. Os olhos do homem bonito nunca deixaram os meus. Mande a equipe pegá-lo antes que ele chegue ao aeroporto. Eu o quero vivo. Temos perguntas que só ele pode responder. Ele fez uma pausa. Algo calculista se movendo por trás daqueles olhos cor de fumaça. E tragam tudo deste apartamento, tudo. Tudo. O homem olhou ao redor do nosso quarto surrado com óbvia confusão. Tudo, repetiu o homem bonito, depois mais baixo, quase para si mesmo, incluindo ela. O mundo desabou. O quê? Eu tropecei para trás, batendo na parede do armário. Não, não, você não pode. Não posso? Ele entrou no armário comigo, me encurralando no canto, sua presença avassaladora. Tão perto, eu podia ver manchas prateadas em suas íris. Podia sentir o calor de seu corpo contrastando com o gelo de seu comportamento. Emma Rose, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer pessoas desaparecerem. Eu posso comprar prédios e incendiá-los. Eu posso reescrever a própria realidade se me convier. Sua mão subiu, os dedos se entrelaçando em meu cabelo com uma gentileza que desmentia suas palavras. E agora, o que me convém é mantê-la por perto até eu entender exatamente que papel você desempenhou na traição de Marcos. Eu não desempenhei nenhum papel. Minha voz falhou, o desespero inundando tudo. Eu sou apenas... Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Algo perigoso brilhou em seus olhos. Você não é nada, Emma Rose. Você é a única coisa que Marcos deixou para trás. A única coisa com que ele pode realmente se importar mais do que com sua própria sobrevivência. Ele se inclinou, seu hálito roçando minha orelha enquanto sussurrava. O que faz de você a coisa mais valiosa neste apartamento? Eu estremeci, presa entre seu corpo e a parede, meu coração uma coisa selvagem tentando escapar do meu peito.
Ele se afastou um pouco, estudando o meu rosto com aquela intensidade perturbadora. O que você estava fazendo? Escondida no armário, hein? Seu olhar desceu para a lingerie. Algo indecifrável cruzou suas feições. Isto? A humilhação queimou através de mim, quente e ácida. Eu estava surpreendendo meu namorado, eu disse as palavras amargas. Era para ser romântico. Romântico. Ele provou a palavra como se fosse estrangeira. Você estava esperando no escuro, vestida de renda preta, pronta para seduzir um homem que já estava a meio caminho de outro país com o meu dinheiro. Quando ele colocou dessa forma, eu parecia a maior tola do mundo. Talvez eu fosse. Arranjem algo para ela vestir, ordenou o homem bonito sem desviar o olhar de mim. Algo apropriado. Estamos de saída. Para onde você está me levando? O medo deu força à minha voz. Você não pode simplesmente me raptar. Raptar? Sua sobrancelha se arqueou. Uma palavra tão dura. Prefiro pensar nisso como custódia protetora. Afinal, quando Marcos perceber que temos você, ele pode fazer algo desesperado, algo que poderia colocá-la em perigo com pessoas muito menos. Ele fez uma pausa procurando a palavra. Civilizadas do que eu. Você não é civilizado. Eu cuspi, encontrando coragem no terror. Cuidado. A palavra era seda sobre aço. Tenha muito cuidado com o que você me chama, Emma Rose. Estou lhe mostrando uma misericórdia que você não merece, simplesmente porque é uma inocente apanhada na teia de outra pessoa. Não confunda misericórdia com fraqueza. Um dos homens voltou com roupas. Minhas roupas, pegas apressadamente da minha cômoda. Calças de ganga, uma camisola, nada que combinasse, mas eu já não me importava com moda. O homem bonito recuou, me dando espaço, mas bloqueando a saída. Vista-se, disse ele. Temos uma longa noite pela frente. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava as roupas. E se eu recusar? Seu sorriso era uma coisa linda e terrível. Então você vai para a minha propriedade em sua lingerie, e toda a minha equipe terá um espetáculo. A escolha é sua, Emma Rose. Estou me sentindo generoso esta noite. Não era uma escolha. Nunca foi uma escolha. Vesti-me rapidamente, desajeitadamente, tentando manter algum resquício de dignidade enquanto três estranhos observavam. O homem bonito teve a delicadeza de se virar um pouco, embora eu ainda pudesse sentir sua consciência de mim como um toque físico. Quando eu estava vestida, ele gesticulou para a porta. Depois de você, minhas coisas estão sendo embaladas enquanto falamos. Você terá tudo o que precisa. Eu preciso da minha vida de volta, eu sussurrei. Sua expressão se suavizou por um momento. Sua vida com Marcos era uma mentira, Emma Rose. Na verdade, estou lhe fazendo um favor. Algum favor, alguma misericórdia. Enquanto eu saía do meu apartamento, passando pelos homens que o esvaziavam eficientemente de tudo o que eu possuía, passando pelos vizinhos espiando por portas entreabertas, passando pela vida que eu construí do nada, senti a mão do homem bonito pousar na parte inferior das minhas costas. Possessiva, protetora, proprietária. O ar da noite me atingiu como um tapa. Um SUV preto esperava na calçada, com vidros tão escuros que não refletiam nada além de sombras. O homem com a cicatriz abriu a porta traseira e o homem bonito me guiou para dentro com a mesma pressão gentil. Ele entrou ao meu lado, perto o suficiente para que nossas coxas se tocassem. A porta se fechou com um baque pesado que soou como uma cela de prisão se trancando. Dirija, ele ordenou. Enquanto nos afastávamos da única casa que eu conhecia em Nova York, virei-me para um último olhar. O prédio já estava desaparecendo à distância, tornando-se apenas mais uma estrutura esquecida em uma cidade de milhões. Qual é o seu nome? Perguntei baixinho. Ele olhou para mim. Aqueles olhos cor de fumaça, indecifráveis. Isso importa? Você sabe o meu. Cada detalhe da minha vida, aparentemente. Eu deveria pelo menos saber como chamar o homem que está me raptando. Seus lábios se curvaram. Dante. Meu nome é Dante Salvatore. Ele estendeu a mão formalmente, absurdamente, como se tivéssemos acabado de nos conhecer em uma festa. E eu não estou te raptando, Emma Rose. Estou te salvando. Eu não peguei sua mão. Ele não pareceu ofendido, apenas a retirou e se recostou no assento de couro. Me salvando, repeti hollowly. De quê? De Marcos, das consequências de suas escolhas.
Da vida que você teria vivido acreditando em suas mentiras. Ele se virou para me olhar completamente. E talvez de si mesma. Isso não faz sentido. Fará. Sua voz caiu para algo quase hipnótico. Pela manhã tudo fará sentido. Ou nada fará. De qualquer forma, Emma Rose Martinez, sua vida como você a conhecia terminou no momento em que eu abri aquela porta do armário. Eu acreditei nele. Deus me ajude. Eu acreditei em cada palavra. O SUV deslizava por Manhattan como um tubarão em águas escuras. Silencioso, predatório, intocável. Eu me pressionei contra a porta, mantendo cada centímetro possível de distância de Dante Salvatore, embora o interior do veículo parecesse projetado para tornar a separação impossível. Os assentos de couro eram macios como manteiga. O ar-condicionado perfeitamente calibrado e tudo cheirava a dinheiro e ameaça. Dante não falara desde sua declaração enigmática. Ele rolava o ecrã do seu telemóvel com a eficiência casual de alguém que gerencia impérios, seu rosto iluminado pelo brilho azul. Ocasionalmente ele digitava algo, seus dedos se movendo com a mesma graça controlada que marcava tudo sobre ele. Cada mensagem enviada poderia ser um acordo de negócios ou uma sentença de morte. Eu não tinha como saber. Observei a cidade passar pela minha janela. As lojas de conveniência ainda abertas à meia-noite. Os grupos de jovens rindo do lado de fora dos bares. O sem-abrigo na esquina que estava sempre lá. A quem eu dei minhas moedas 100 vezes. Vida normal. A vida que eu estava vivendo há poucas horas. Alheia ao fato de que meu namorado era um criminoso e eu era o quê? Dano colateral. Um peão em qualquer jogo que esses homens jogassem. Para onde estamos indo? Minha voz soou pequena no interior silencioso do SUV. Para um lugar seguro. Dante não levantou o olhar do telemóvel. Isso não é uma resposta. É a única resposta que você vai ter esta noite. A frustração lutou com o medo dentro do meu peito. Passei minha vida inteira sendo complacente, sendo boa, sendo invisível. O tipo de garota que não criava problemas ou fazia perguntas. O tipo de garota que aceitava quaisquer migalhas de afeto que aparecessem e chamava isso de amor. Mas algo sobre este momento, sobre ser arrancada de minha casa por um homem que irradiava perigo como o calor de um forno, acendeu algo que eu havia enterrado fundo. Você não pode simplesmente levar as pessoas, eu disse, agora mais alto. Existem leis, polícia. Eu poderia gritar. Você poderia. Dante finalmente olhou para mim e a intensidade em seu olhar fez minhas palavras morrerem na minha garganta. Você poderia gritar. Você poderia tentar correr quando pararmos em um semáforo. Você poderia fazer uma dúzia de coisas desesperadas e tolas. Ele se inclinou para mais perto e eu senti aquele cheiro inebriante novamente. Couro e fumaça e algo mais sombrio. Mas você não vai. Você não sabe disso. Eu sei. Sua voz caiu para um murmúrio que de alguma forma parecia mais perigoso do que gritar. Porque você é esperta, Emma Rose. Esperta o suficiente para perceber que Marcos a deixou para trás sem pensar duas vezes. Esperta o suficiente para entender que, neste momento, eu sou a única coisa entre você e pessoas que não estariam tendo esta conversa. Elas simplesmente fariam você desaparecer. Que pessoas? Marcos não roubou apenas de mim. Ele roubou de uma organização. Quando se espalhar a notícia de que a namorada dele ainda está respirando, ainda andando por aí com conhecimento potencial sobre para onde ele foi, o que ele levou, Dante balançou a cabeça lentamente. Há homens nesta cidade que fariam coisas indizíveis com você para obter essas respostas. Homens que eu não posso controlar. Homens que eu não gostaria de controlar, porque são úteis à sua maneira particular. Gelo inundou minhas veias. Eu não sei de nada. Eu acredito em você. Eles não vão. Sua mão se moveu para o meu joelho. Não agressiva, quase reconfortante, embora o calor de sua palma queimasse através das minhas calças de ganga. Então sim, Emma Rose, estou te levando, mas estou te levando para um lugar onde eles não podem te alcançar. Um lugar onde você estará protegida enquanto resolvemos esta confusão que seu namorado criou. Eu olhei para a mão dele no meu joelho. Eu deveria tê-la empurrado. Deveria ter recuado. Em vez disso, fiquei congelada, hiperconsciente de cada ponto de contato. Cada lugar onde sua pele tocava a minha através do tecido. Quanto tempo? Sussurrei. O tempo que for necessário. Isso não é justo. Ele sorriu aquele sorriso perigoso.
Já estabelecemos que eu não sou justo. O SUV virou para uma estrada particular que eu não reconheci, ladeada por árvores que bloqueavam as luzes da cidade. Dirigimos por mais 10 minutos em silêncio, cada quilômetro me levando mais longe de tudo que era familiar. Meu apartamento podia ser pequeno e surrado, mas era meu. Meu trabalho no Lucianos podia ser exaustivo, mas eu conhecia cada mesa, cada cliente regular, cada centímetro daquele restaurante. Agora eu não tinha nada. Nenhuma casa, nenhum emprego, nenhum Marcos. Não que ele realmente tivesse sido meu. Apenas este homem bonito e aterrorizante ao meu lado e qualquer destino que ele decidisse que eu merecia. O SUV finalmente parou em frente a enormes portões de ferro que se abriram automaticamente. Além deles, estendia-se uma entrada ladeada por sebes perfeitamente aparadas e árvores antigas. No final dessa entrada, havia uma propriedade que parecia tirada de um filme. 3 andares de pedra clara e janelas em arco com alas que se estendiam de cada lado e torres reais capturando o luar. Você mora aqui? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Uma das minhas propriedades. Dante saiu e me ofereceu a mão. Eu a ignorei e saí sozinha, tropeçando um pouco na pressa de evitar seu toque. O ar da noite era diferente aqui, mais limpo de alguma forma, tingido com o cheiro de rosas e grama recém-cortada. Ar caro, pensei histericamente. Até o oxigênio custava mais em lugares como este. As portas da frente se abriram antes que chegássemos a elas. Uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, estava esperando, sua postura militarmente ereta, apesar da hora tardia. Ela usava um vestido preto simples e sapatos práticos, e algo nela me lembrava as diretoras de romances britânicos. Severa, mas não cruel. Senhora Chen, Dante a cumprimentou. Temos uma convidada. Espere, senhora Chen. Como minha vizinha, a senhora Chen. Mas esta mulher não parecia nada com uma convidada que chega à 1 da manhã de calças de ganga e camisola. O olhar da mulher varreu-me com eficiência clínica. Não planeado, suponho. Muito. A mão de Dante voltou para as minhas costas, me impulsionando para a frente. Emma Rose Martinez. Ela ficará na ala leste. Acomode-a no quarto azul, por favor. Ela precisará de roupas, artigos de higiene, tudo. Claro, senhor. A expressão da senhora Chen não mudou, embora seus olhos se aguçaram com curiosidade. E por quanto tempo devo me preparar? Indefinidamente. Aquela única palavra pairou no ar como um laço. A senhora Chen assentiu. Siga-me, por favor, senhorita Martinez. Eu olhei para Dante. Alguma parte desesperada de mim precisando do quê? De segurança? De permissão? De uma explicação que fizesse sentido em tudo isso? Ele encontrou meu olhar e, por um momento, algo quase gentil cintilou naqueles olhos cor de fumaça. Você está segura aqui, Emma Rose. Isso eu lhe prometo. Suas promessas não significam nada para mim. Eu disse baixinho. Significarão. Ele se virou, já pegando o telemóvel, já se movendo para qualquer crise ou império que exigisse sua atenção. A senhora Chen cuidará de você. E assim, fui dispensada. A senhora Chen me guiou por um hall de entrada que poderia ter engolido meu apartamento inteiro. Pisos de mármore se estendiam em todas as direções, refletindo a luz de um lustre de cristal que provavelmente custava mais do que tudo que eu já possuí. Pinturas em molduras douradas revestiam as paredes. Pinturas reais, do tipo que se vê em museus, não impressões de uma loja de departamentos. O quarto azul é uma das nossas suítes de hóspedes mais confortáveis, disse a senhora Chen, enquanto subíamos uma escadaria imponente, casa de banho privativa, sala de estar e uma varanda com vista para os jardins. Acho que você o achará adequado. Adequado. A palavra era tão absurda que quase ri ou chorei. Não tinha certeza de qual. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu disse, minha voz ecoando no vasto espaço. Eu não entendo nada disso. A senhora Chen parou no patamar, virando-se para me encarar. Sua expressão se suavizou um pouco, embora seus olhos permanecessem penetrantes. O senhor Salvatore não se explica com frequência, senhorita Martinez. Mas se ele diz que você está segura aqui, você está. Ele é muitas coisas, mas cumpre sua palavra. Ele me raptou. Será que raptou? Ela inclinou a cabeça.
Ou ele a removeu de uma situação que teria terminado muito mal sem sua intervenção? Eu queria discutir, insistir que eu estava bem, que eu poderia ter lidado com o que viesse, mas nós duas sabíamos que era mentira. Eu estava escondida em um armário de lingerie, esperando por um homem que estava fugindo da máfia. Eu não estava bem. Eu tinha sido uma tola. A senhora Chen retomou a caminhada e eu a segui, entorpecida por corredores que pareciam se estender infinitamente. Finalmente, ela parou em uma porta, abrindo-a para revelar um quarto que fez meus olhos lacrimejarem com seu luxo casual. A cama era enorme, coberta de seda azul que combinava com as cortinas que emolduravam as portas francesas. Uma área de estar apresentava um sofá de veludo e poltronas dispostas ao redor de uma lareira com uma cornija ornamentada. Flores frescas em vasos de cristal perfumavam o ar. Tudo brilhava com o tipo de limpeza que vinha de uma equipe dedicada, não de lixívia caseira e orações. A casa de banho é por ali, a senhora Chen apontou para outra porta. Mandarei trazer roupas dentro de uma hora. O seu tamanho é... Como você... Eu parei. Eles tinham vasculhado meu apartamento. Eles sabiam de tudo. Pequeno, tamanho 36, número de sapato 37. Ela fez anotações em seu telemóvel com toques eficientes. Preferências para o pequeno almoço? A pergunta era tão bizarramente normal que quase ri de novo. Eu não... Café, torradas. Mandarei o chefe preparar uma seleção. Você comerá às 8 da manhã na sala de refeições, a menos que o senhor Salvatore solicite o contrário. Ela se moveu para a porta e então parou. Senhorita Martinez, um conselho. Não tente sair. Os terrenos são monitorados e os portões estão trancados. Você não chegaria a 15 metros antes que a segurança a encontrasse, e isso apenas complicaria uma situação já difícil. Então, sou uma prisioneira. Você está protegida. Sua voz era firme, mas não cruel. Há uma diferença, embora eu entenda que possa não parecer assim agora. Dê tempo. As coisas muitas vezes se tornam mais claras pela manhã. Ela saiu, fechando a porta com um clique suave. Fiquei no centro daquele belo quarto, cercada por um luxo que nunca imaginei que tocaria, muito menos dormiria nele, e me senti mais sozinha do que nunca em minha vida. Pelo menos no meu apartamento, eu tinha a ilusão de controle. Aqui, eu estava à deriva no mundo de outra pessoa, governada por regras que eu não entendia e das quais não podia escapar. Caminhei até as portas francesas, abrindo-as para uma varanda com vista para jardins iluminados por luzes estrategicamente posicionadas. Rosas subiam entre liças. Uma fonte espirrava em algum lugar na escuridão. O ar cheirava a jasmim e dinheiro. Além dos jardins, eu podia ver o muro alto que cercava a propriedade, coberto com o que eu supunha serem medidas de segurança que eu não conseguia identificar desta distância. Uma gaiola dourada, pensei. Bonita, mas ainda assim, uma gaiola. Meu telemóvel vibrou no meu bolso. Eu tinha esquecido que ainda o tinha. O ecrã mostrava 3 chamadas perdidas de Sara, minha colega de trabalho no Lucianos, e uma mensagem. Menina, onde você está? Você deveria abrir hoje. E o Tony está furioso. Hoje. Já era amanhã. Eu tinha perdido horas neste pesadelo. E o mundo continuou girando sem mim. Tony me despediria, é claro. Não importaria que eu tivesse sido raptada pela máfia. Eu tinha faltado ao meu turno. E em lugares como o Lucianos, você era substituível antes que a porta terminasse de se fechar atrás de você. Comecei a responder, mas parei. O que eu diria? Desculpe, não posso ir. Estou sendo mantida refém por um lindo chefe do crime porque meu namorado roubou dele. O telemóvel foi subitamente arrancado da minha mão. Virei-me para encontrar Dante parado na porta da varanda. Eu não o tinha ouvido entrar, não tinha ouvido nada. Ele se movia como fumaça, como sombra. Lá em um momento, desaparecido no próximo. Impossível de prender ou prever. Você não pode ter isto. Ele guardou meu telemóvel no bolso com autoridade casual. Ainda não. Isso é meu. Tudo o que você tem é meu agora, Emma Rose. Sua segurança, seus segredos, sua vida. Eu sou dono de tudo isso até que esta situação seja resolvida. Ele entrou na varanda, me encurralando contra o parapeito. As luzes do jardim lançavam seu rosto em relevo nítido. Todos os ângulos e sombras e perigo mal contido. Você entende o que isso significa? Levantei o queixo, recusando-me a ser intimidada, embora meu coração estivesse tentando escapar do meu peito.
Significa que você é um desgraçado controlador que pensa que pode brincar de Deus com a vida das pessoas. Algo cintilou em seus olhos, surpresa, divertimento. A maioria das pessoas não fala comigo dessa maneira. Eu não sou a maioria das pessoas. Não, sua voz caiu para aquele murmúrio perigoso. Não, você não é. Sua mão subiu, os dedos traçando minha mandíbula com uma gentileza que contradizia todo o resto sobre ele. Você é a garota que se escondeu em um armário para seduzir um homem que não a merecia. A garota sem família, sem rede de segurança, sem ninguém para ligar quando o mundo desmorona. A garota que passou a vida inteira sendo invisível. Cada palavra era um bisturi, cortando a pretensão que eu havia enrolado em mim mesma como uma armadura. Você não sabe nada sobre mim, sussurrei. Eu sei tudo sobre você. Seu polegar roçou meu lábio inferior e eu odiei a forma como minha respiração prendeu. Eu sei que sua mãe morreu quando você tinha 16 anos. Cancro. Seu pai bebeu até a morte 2 anos depois. Eu sei que você está por conta própria desde os 18, trabalhando em 3 empregos para sobreviver em uma cidade que come pessoas como você no café da manhã. Eu sei que Marcos foi a primeira pessoa em anos que a fez sentir que talvez não estivesse completamente sozinha. Seus olhos se fixaram nos meus. E eu sei que ele estava te usando desde o início. Uma cobertura conveniente. Uma garota grata demais por migalhas para fazer perguntas. Lágrimas queimaram meus olhos porque cada palavra era verdade. E ouvi-la dita em voz alta por este estranho que invadiu minha vida tornou-a insuportável. Por que você se importa? Minha voz falhou. Se eu não sou ninguém, se não sou nada, por que não me deixa ir? Porque você não é nada. Sua outra mão subiu, enquadrando meu rosto, me mantendo cativa apenas com o toque. Você é a única coisa com que Marcos se importava, a única fraqueza em suas mentiras cuidadosamente construídas, o que significa que você é valiosa para mim. Como isca, como alavanca, como seguro, como... Ele fez uma pausa, algo mudando em sua expressão. Alguém que precisa de proteção, quer queira ou não. Eu não preciso de você. Sim, você precisa. Seu rosto estava a centímetros do meu agora. Seu hálito quente contra minha pele. Você só não sabe ainda. O momento se estendeu entre nós como um fio esticado. Eu deveria tê-lo empurrado. Deveria ter gritado, lutado, feito qualquer coisa, exceto ficar ali tremendo enquanto seu polegar traçava padrões em minha bochecha que enviavam fogo correndo por minhas veias. Eu te odeio, eu sussurrei. Eu sei. Seus lábios se curvaram naquele sorriso perigoso, mas você vai superar. Ele me soltou e recuou, me deixando fria apesar do calor do verão. Durma um pouco, Emma Rose. Amanhã temos muito a discutir sobre seu namorado e exatamente o que ele roubou de mim. Eu te disse que não sei de nada. Então você vai aprender. Ele se moveu para a porta, parando para olhar para mim. E Emma Rose, não pense em fugir. Eu te encontraria antes que você chegasse aos portões. E eu não gosto de perseguir o que já é meu. Eu não sou sua. Seu sorriso se alargou, afiado e predatório. Continue dizendo isso a si mesma. Talvez quando você perceber a verdade, não seja tão aterrorizante. Ele saiu e desta vez ouvi a fechadura clicar do lado de fora. Trancada, presa, protegida ou aprisionada, dependendo da perspectiva. Afundei no chão da varanda, abraçando meus joelhos contra o peito, e finalmente deixei as lágrimas virem. Por Marcos e suas mentiras, pela minha vida roubada, pela garota que eu era há poucas horas, ingênua o suficiente para acreditar no amor e em segundas chances. Aquela garota se foi. Em seu lugar estava alguém que eu não reconhecia. Alguém que olhou um monstro nos olhos e sentiu seu coração acelerar. Não apenas com medo, mas com algo muito mais perigoso. Os jardins abaixo se desfocaram através das minhas lágrimas, sua beleza sem sentido diante do meu cativeiro. Em algum lugar da casa, Dante Salvatore provavelmente estava orquestrando a captura de Marcos, planejando quaisquer horrores que aguardavam um homem que roubou da máfia. E eu estava aqui, trancada em uma gaiola dourada, usando a coleira de um belo predador que decidiu que valia a pena me manter. Deus me ajude. A luz do sol invadiu o quarto azul como um convidado indesejado, me arrastando de pesadelos onde armários se tornavam caixões e olhos cor de fumaça me observavam afogar. Acordei sobressaltada, desorientada,
meu corpo doendo por ter finalmente rastejado para a cama enorme em algum momento depois das 3 da manhã. Por um segundo abençoado, esqueci onde estava. Então a memória me atingiu como uma onda. Marcos, os homens de fato, Dante Salvatore e sua beleza terrível. A porta trancada. Sentei-me, os lençóis se acumulando em volta da minha cintura, lençóis de seda que custavam mais do que meu salário mensal. Alguém tinha entrado enquanto eu dormia. Roupas frescas estavam dispostas no sofá de veludo. Calças de ganga de marca com as etiquetas ainda presas. Uma camisola de cachemira macia em creme. Roupa íntima e sutiãs ainda na embalagem. Tudo exatamente do meu tamanho. A violação disso fez minha pele arrepiar. Eles entraram no meu quarto enquanto eu estava inconsciente, vulnerável. Eles poderiam ter feito qualquer coisa, mas não fizeram. Apenas deixaram roupas e partiram como fantasmas. Tomei banho na casa de banho de mármore com seu chuveiro de efeito chuva e produtos de luxo que eu não conseguia pronunciar, tentando esfregar a sensação de ser observada, possuída, catalogada. A água estava perfeita, não o fio morno da canalização antiga do meu apartamento, mas quente, pressurizada e infinita. Odiei o quão bem me senti quando saí, enrolada em uma toalha mais macia do que qualquer coisa que eu já tinha tocado. Uma jovem de uniforme de empregada estava arrumando o pequeno almoço em um carrinho perto da janela. Oh, ela se assustou quando me viu. Desculpe, senhorita, eu bati, mas você não respondeu, eu só... Está tudo bem. Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Que horas são? 8h15, senhorita. O senhor Salvatore pediu que você se juntasse a ele para o pequeno almoço na sala de refeições às 8h30. Ela era bonita, talvez com 20 anos, com cabelo escuro preso em um coque arrumado e olhos que não encontravam os meus. Mas eu trouxe café e doces caso você prefira comer aqui primeiro. O cheiro de café fresco fez meu estômago se contrair de necessidade. Eu não conseguia me lembrar da última vez que comi, antes do armário, antes de tudo se estilhaçar. Obrigada. Fui até o carrinho, apertando a toalha. Qual é o seu nome? Rosa, senhorita. Ela fez uma pequena reverência. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, basta pressionar o botão ao lado da cama. Alguém virá imediatamente. Alguém. Não ela especificamente, apenas alguém do suprimento infinito de pessoas de Dante que saltavam quando ele ordenava. Rosa, posso te perguntar uma coisa? Mantive minha voz baixa. Conspiratória. As portas, elas estão todas trancadas por fora. Seus olhos se arregalaram com algo como medo. Eu... Eu não sei, senhorita. Eu só trabalho na limpeza. Eu não... Ela recuou em direção à porta. Eu deveria ir. O senhor Salvatore não gosta de ser mantido à espera. Ela fugiu antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Vesti-me rapidamente, com as roupas que eles forneceram, odiando como tudo se encaixava perfeitamente, como tudo parecia caro contra minha pele. As calças de ganga abraçavam minhas curvas como se tivessem sido feitas sob medida para mim. Talvez tivessem sido. Talvez Dante tivesse pessoas que pudessem realizar qualquer coisa, até mesmo alterações da noite para o dia. O pensamento me fez estremecer. Exatamente às 8h30, a senhora Chen apareceu para me acompanhar escada abaixo. Ela me levou por um caminho diferente da noite anterior, passando por salas cheias de móveis antigos e obras de arte que pertenciam a museus, até chegarmos a um espaço ensolarado com vista para os jardins. Dante estava sentado a uma mesa posta para dois, lendo algo em seu tablet. Ele havia trocado para roupas casuais, calças de ganga escuras e uma camisola de carvão que provavelmente custava mais do que meu aluguer mensal. E de alguma forma parecia ainda mais perigoso à luz do dia. O sol da manhã refletia em seu cabelo escuro e iluminava aqueles olhos cor de fumaça enquanto ele olhava para cima. Emma Rose. Ele se levantou, gesticulando para a cadeira à sua frente. Espero que tenha dormido bem. Eu estava trancada, permaneci de pé. Como uma prisioneira. Como alguém sendo protegida. Ele puxou minha cadeira esperando. Sente-se, coma, temos muito a discutir e prefiro não negociar de estômago vazio. Estamos negociando? Tudo é uma negociação. Seu sorriso era afiado. Até mesmo o rapto. A mesa continha comida suficiente para 6 pessoas. Ovos Benedict, frutas frescas, doces, bacon, salsicha.
iogurte, granola. Uma jarra de sumo de laranja só ao lado do que cheirava como o melhor café que eu nunca poderia pagar. Meu estômago me traiu com um ronco alto. Sente-se, repetiu Dante, mais suave desta vez. Por favor. Sentei-me. Não porque ele pediu, mas porque meus joelhos estavam tremendo e eu precisava do apoio da cadeira. Ele se acomodou à minha frente, servindo café em chávenas de porcelana delicadas, que pareciam que se estilhaçariam se você respirasse nelas. Creme, açúcar? Preto. Aceitei a chávena, envolvendo minhas mãos nela para me aquecer, apesar da temperatura perfeita da sala. Comemos em silêncio por vários minutos. Tentei manter a dignidade, comer devagar, como se isso fosse normal, mas a fome venceu. Os ovos estavam perfeitamente cozidos, a fruta impossivelmente fresca, os doces ainda quentes do forno. A comida no meu apartamento era ramen e cereais, e o que quer que eu pudesse roubar da cozinha do Lucianos quando o Tony não estava olhando. Isso era obsceno. Melhor? Perguntou Dante quando eu limpei metade do meu prato. O que você quer de mim? Pousei o garfo, encontrando seu olhar. Você disse que precisávamos conversar sobre o Marcos e o que ele roubou, então fale. Ele se recostou, me estudando com aquela intensidade perturbadora. Marcos trabalhou para mim por 3 anos. Começou como motorista, provou ser confiável, subiu para lidar com operações mais sensíveis. Eu confiava nele. Algo frio passou por sua expressão. Esse foi o meu erro. O que ele levou? 2 milhões em dinheiro de uma remessa. Títulos ao portador no valor de outros 5 milhões. E informações, nomes, rotas, contatos que poderiam destruir relacionamentos que passei uma década construindo. Os dedos de Dante se apertaram em volta de sua chávena de café. Mas principalmente ele levou minha confiança. No meu mundo, isso vale mais do que dinheiro. 7 milhões de dólares. O número era tão absurdo que quase ri. Marcos, que reclamava de notas de 50 dólares serem difíceis de trocar, havia roubado 7 milhões de dólares. Eu não sei onde está, eu disse categoricamente. Eu não sei nada sobre nada disso. Eu acredito em você. Dante pegou seu telemóvel, tocou na tela antes de deslizá-lo pela mesa. Mas preciso que você olhe para algo. A tela mostrava uma foto de Marcos, mas não o Marcos que eu conhecia. Este Marcos usava um fato caro e sorria para alguém fora da câmara com uma facilidade que eu nunca tinha visto. Ele parecia confiante, poderoso. Nada como o homem ansioso que fazia turnos duplos e se preocupava com o aluguer. Isso foi tirado há 6 meses, disse Dante. Em um clube em Miami. Ele deveria estar negociando um acordo com nossos fornecedores. Em vez disso, estava estabelecendo contatos para sua fuga. Ele deslizou para outra foto. Marcos com uma mulher loira em um vestido vermelho, os braços dela em volta do pescoço dele, a mão dele na cintura dela. Eles pareciam um casal. Pareciam felizes. Meu café se transformou em ácido no meu estômago. O nome dela é Vanessa Cortez, continuou Dante, sua voz clinicamente desapegada. Ela é uma advogada especializada em ajudar pessoas a desaparecer. Novas identidades, contas no exterior, tudo o que é necessário para desaparecer completamente. Outro deslize. Mais fotos. Marcos e Vanessa em restaurantes que eu não podia pagar. Em um iate que eu não podia imaginar. Em quartos de hotel que custavam mais por noite do que meu aluguer mensal. Eles estão juntos há 8 meses. 8 meses. Enquanto ele dormia na minha cama, reclamando do chefe, me prometendo que economizaríamos para umas férias de verdade um dia. 8 meses de mentiras sobre mais mentiras. Por que você está me mostrando isso? Minha voz soou distante, como se pertencesse a outra pessoa. Porque você precisa entender que o homem que você pensava que amava nunca existiu. Os olhos de Dante se fixaram nos meus. Você amava um fantasma, Emma Rose. Uma ficção cuidadosamente construída, projetada para fornecer cobertura enquanto ele planejava sua traição. Pare. A palavra saiu quebrada. Apenas pare. Eu não posso parar. Ele estendeu a mão pela mesa, sua mão cobrindo a minha. Seu toque era quente, sólido, real de uma forma que fez minha cabeça girar. Você precisa ver isso, tudo isso, porque quando Marcos perceber que temos você, ele vai tentar usar seus sentimentos contra nós dois. Puxei minha mão. Eu não tenho mais sentimentos por ele. Como poderia?
Depois, gesticulei para o telemóvel, para a evidência da vida dupla de Marcos. Depois de ver isso. Bom, algo que poderia ter sido aprovação cintilou na expressão de Dante. Então você vai me ajudar. Ajudar você? Como? Marcos vai entrar em contato com você. Ele vai tentar te convencer de que ainda se importa, que tudo foi por você, que ele tem alguma razão nobre para o que fez. Dante se levantou, movendo-se ao redor da mesa até ficar atrás da minha cadeira. Suas mãos pousaram em meus ombros quentes e pesadas, e de alguma forma reconfortantes, apesar de tudo. Quando ele fizer isso, preciso que você finja. Faça-o pensar que você acredita nele. Faça-o te dizer onde ele está. Para que você possa matá-lo. Para que eu possa recuperar o que ele roubou e garantir que ele nunca mais traia ninguém. Suas mãos se apertaram um pouco. O que acontece com ele depois disso é entre Marcos e sua consciência. Você quer dizer que ele não terá uma depois que você terminar com ele? A risada de Dante foi baixa e sombria. Gosto que você não seja ingênua sobre o que eu sou, Emma Rose. Isso torna as coisas mais simples. Eu deveria estar apavorada. Deveria ter recuado de seu toque, de seu reconhecimento casual da violência. Em vez disso, me vi inclinando-me um pouco para trás, buscando o calor de suas mãos, a presença sólida dele atrás de mim. O que havia de errado comigo? E se eu recusar? Perguntei. E se eu não te ajudar? Suas mãos deslizaram de meus ombros para meus braços em uma carícia lenta e deliberada que enviou arrepios por mim. Então você permanece minha convidada até que Marcos seja encontrado de outra maneira. Confortável, protegida, mas ainda aqui, ainda minha. Eu não sou sua, ele terminou, curvando-se para que seus lábios ficassem perto da minha orelha. Eu sei que você continua dizendo isso, mas Emma Rose, cada vez que você diz, torna-se menos verdade. Você sente, não é? A maneira como seu corpo responde quando eu te toco. A maneira como sua respiração prende quando estou perto. A maneira como você se inclinou em minhas mãos agora mesmo, buscando o conforto do monstro que te levou. Eu me afastei bruscamente, levantando-me tão rápido que minha cadeira tombou para trás. Você é delirante. Sou eu? Ele se endireitou, me observando com aqueles olhos predatórios. Ou sou eu simplesmente honesto sobre o que está acontecendo entre nós, enquanto você ainda está mentindo para si mesma? Nada está acontecendo. Não está? Ele se aproximou, me perseguindo ao redor da mesa até que minhas costas bateram na parede. Você me odeia. Você me teme. Mas há algo mais aí, Emma Rose. Algo que te aterroriza mais do que eu jamais poderia. Ele estava muito perto, sobrecarregando meus sentidos com sua presença. Eu podia ver manchas prateadas em suas íris. Podia cheirar couro e colônia cara. Podia sentir o calor irradiando de seu corpo como um forno. Você está errado, sussurrei, mas até eu podia ouvir a mentira em minha voz. Sua mão subiu, segurando meu rosto com a mesma gentileza que contradizia todo o resto sobre ele. Estou. Então por que seu pulso está acelerado? Por que você está tremendo? Por que você não me empurrou? Porque eu não conseguia. Deus me ajude. Eu não conseguia. Seu polegar traçou o meu lábio inferior e minha respiração engasgou. Seus olhos escureceram com algo que eu reconheci do armário. Não exatamente luxúria, mas posse. Propriedade, a certeza absoluta de que eu pertenço a ele, quer eu admita ou não. Isso é loucura, eu sussurrei. Sim. Sua outra mão pousou na minha cintura, me puxando para mais perto até que nossos corpos estivessem quase se tocando. Mas a loucura é minha especialidade. O momento se estendeu, tenso e terrível e elétrico. Parte de mim queria que ele fechasse a distância, que me beijasse, que tornasse essa atração distorcida concreta e inegável. Outra parte queria dar-lhe um pontapé na virilha e correr gritando para os jardins. Eu não fiz nenhum dos dois. Um telemóvel tocou, quebrando a tensão como vidro. O maxilar de Dante se contraiu de frustração antes de ele recuar, tirando o telemóvel do bolso. O quê? Sua voz era afiada, comandante. Ele ouviu por um momento, sua expressão ficando fria e dura. Quando? E você tem certeza? Outra pausa. Estarei aí em 20 minutos. Mantenha-o seguro até eu chegar. Ele encerrou a chamada e olhou para mim com algo que poderia ter sido arrependimento.
Eles encontraram um Marcos. Ele está sendo trazido para o meu escritório no centro da cidade. Sua mão segurou meu rosto novamente, breve e possessiva. Vista-se com algo apropriado. Você vem comigo. Por que eu iria? Porque você precisa vê-lo, Emma Rose. Você precisa ver o que ele realmente é quando está encurralado e desesperado. Você precisa ouvir suas desculpas e mentiras sem os óculos cor-de-rosa do afeto. Seus olhos se fixaram nos meus. E porque eu quero que ele te veja ao meu lado, usando minhas roupas, sob minha proteção. Quero que ele entenda exatamente o que perdeu quando escolheu o dinheiro em vez de você. Isso não é sobre mim. Tudo é sobre você agora. Sua voz caiu para aquele murmúrio perigoso. Você não entende? No momento em que abri aquela porta do armário e te vi ali, tudo mudou. Marcos não pode te ter. Ele não pode te usar ou mentir para você ou fingir que se importava. Você é minha agora, Emma Rose. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais fácil será. Ele saiu antes que eu pudesse argumentar, seus passos ecoando pela casa. Fiquei contra a parede, o coração batendo forte, o corpo tremendo, a mente cambaleando com tudo o que acabara de acontecer. As fotos de Marcos e Vanessa, a discussão casual sobre violência, a maneira como Dante me tocou, a maneira como eu respondi, a maneira como parte de mim queria mais. A senhora Chen apareceu na porta. Senhorita Martinez, o senhor Salvatore pediu que eu a ajudasse a selecionar um traje apropriado para o centro da cidade. Se me seguir, por favor. Eu a segui-o, entorpecida. Uma marionete em cordas puxadas por mãos invisíveis. Esta era a minha vida agora. Seguindo ordens, usando roupas emprestadas, sendo escoltada por estranhos por uma casa que parecia mais um museu do que um lar, sendo reivindicada por um homem que colecionava pessoas como outros colecionavam arte. No meu quarto, a senhora Chen dispôs opções. Um vestido preto que parecia custar mais do que eu ganhava em um mês, saltos combinando que eram de alguma forma exatamente do meu tamanho, joias que brilhavam com ouro real e pedras que eu não conseguia nomear. O senhor Salvatore quer que você pareça à altura. Ela disse, não de forma cruel. As pessoas no centro da cidade, elas precisam ver que você está sob a proteção dele, que você importa para ele. Eu não importo para ele. Toquei no vestido, o tecido como água sob meus dedos. Eu sou apenas uma alavanca. É isso que você pensa? A expressão da senhora Chen era indecifrável. Senhorita Martinez, trabalho para o senhor Salvatore há 15 anos. Já ouvi com muitas mulheres, mulheres bonitas, mulheres poderosas, mulheres que dariam qualquer coisa para estar onde você está. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Nunca ouvi olhar para nenhuma delas da maneira como ele olhou para você esta manhã. Ele quer algo de mim. Sim, ela sorriu levemente. Mas talvez não o que você pensa. Ela me deixou para me vestir e eu me olhei no espelho de corpo inteiro. A mulher que me olhava de volta era uma estranha. Elegante, cara, polida de maneiras que eu nunca tinha sido. O vestido abraçava curvas que eu geralmente escondia sob roupas de trabalho largas. Os saltos faziam minhas pernas parecerem intermináveis. As joias capturavam a luz como estrelas capturadas. Eu parecia pertencer ao mundo de Dante. A percepção me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Uma batida na porta me fez pular. Rosa entrou com uma pequena bolsa de maquilhagem. O senhor Salvatore pensou que você talvez quisesse ajuda com... Eu posso fazer minha própria maquilhagem, eu disse, mais áspera do que pretendia. Ela pousou a bolsa e fugiu. Apliquei maquilhagem com as mãos trêmulas. Apenas o suficiente para esconder o cansaço e o medo. No espelho, a transformação estava completa. Eu parecia confiante, intocável, como alguém que não passou o dia anterior escondida em um armário, esperando por um homem que já tinha partido. Dante estava esperando no hall de entrada, falando ao telemóvel no que parecia ser italiano. Ele se virou quando ouviu meus saltos no chão de mármore, e o que quer que ele estivesse dizendo morreu a meio da frase. Seus olhos percorreram-me lentamente, minuciosamente, sem perder nada. Quando seu olhar voltou para o meu rosto, a fome ali fez meus joelhos fraquejarem. Belíssima, ele murmurou, encerrando a chamada sem desviar o olhar. Você foi feita para esta vida, Emma Rose. Você só não sabia ainda. Esta não é a minha vida. É agora. Ele ofereceu o braço. Pronta para enfrentar seu passado? Eu não peguei seu braço. Eu nunca estarei pronta. Bom,
Seu sorriso era afiado, perigoso e bonito. As melhores coisas da vida raramente vêm de estar pronto. O SUV estava esperando, flanqueado por 2 veículos adicionais cheios de seguranças. Dirigimos pelo trânsito da manhã. Dante cuidando de negócios em seu telemóvel, enquanto eu olhava pela janela para uma cidade que agora parecia estrangeira. Cada pessoa por quem passávamos vivia sua vida normal, sem saber que a garota no carro caro era uma cativa vestida com as roupas de seu captor. O escritório de Dante ficava em um arranha-céu reluzente no centro da cidade. O tipo de prédio com lobbies de mármore e segurança que realmente olhava para sua identificação. Pegamos um elevador privativo para o último andar, emergindo em uma área de recepção que gritava dinheiro e poder. Sua assistente, uma mulher severa na casa dos 40 anos, levantou-se imediatamente. Ele está na sala de conferências A. Marco e Enzo estão com ele. Bom, a mão de Dante encontrou a parte inferior das minhas costas. Venha, Emma Rose. Vamos ver o que seu namorado tem a dizer por si mesmo. A sala de conferências tinha janelas do chão ao teto com vista para Manhattan, mas eu mal notei a vista. Marcos estava sentado à mesa, as mãos presas com abraçadeiras na frente dele, sangue seco ao redor do nariz, o olho esquerdo já inchando. Ele olhou para cima quando entramos e seu rosto se desfez. Emma, ele ofegou. Emma, oh Deus, sinto muito. Eu nunca quis que você se envolvesse. Cala a boca, disse Dante calmamente. Ele me guiou para uma cadeira na cabeceira da mesa, me posicionando como uma rainha, enquanto ele ficava atrás de mim, as mãos possessivas em meus ombros. Você não tem o direito de falar com ela. Você não tem o direito de se desculpar. Você abriu mão desse direito quando escolheu o dinheiro em vez de tudo o mais. Os olhos de Marcos saltaram entre nós, o reconhecimento surgindo. Você está com ele. Emma, ele é um monstro. Ele vai te matar. Ele me salvou. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las, da confusão que você criou. E naquele momento, olhando para o homem que eu pensei que amava, vendo-o quebrado e desesperado, e ainda tentando me manipular, percebi que eram verdadeiras. Dante me salvou de Marcos, da minha própria ingenuidade, de uma vida que sempre terminaria mal. Suas mãos se apertaram em meus ombros e senti sua aprovação como calor penetrando em minha pele. Agora então, disse Dante, sua voz caindo para aquele murmúrio perigoso. Vamos falar sobre o que você pegou de mim e o que você vai fazer para sair desta vivo. Marcos começou a falar, as palavras se atropelando em uma confissão desesperada. E eu fiquei ali, vestida com diamantes e grifes, sentindo as mãos de Dante me ancorarem nesta nova realidade. E entendi que, acontecesse o que acontecesse a seguir, eu nunca poderia voltar a ser a garota que eu era. Aquela garota morreu em um armário. Esta versão, a que estava sentada ao lado de um monstro que a fazia se sentir mais viva do que qualquer homem bom jamais fez, era tudo o que restava. Marcos falou por 2 horas seguidas. Sua voz cheia de desespero, palavras se misturando, enquanto ele confessava tudo. As contas no exterior, os passaportes falsos, Vanessa e suas promessas de uma nova vida nas Ilhas Caimão. Cada sílaba era uma faca se torcendo em feridas que eu não sabia que existiam até ontem. Fiquei imóvel durante tudo isso, a presença de Dante atrás de mim como um guardião de pedra. Suas mãos nunca deixaram meus ombros, os polegares ocasionalmente roçando minha clavícula em pequenos círculos possessivos que deveriam me repelir. Mas em vez disso me ancoraram, me impediram de flutuar para a dormência que ameaçava me engolir por completo. Eu nunca quis te machucar, Em, disse Marcos pela 100ª vez, seu olho bom suplicando. Você tem que acreditar nisso. Tudo o que eu fiz era para nos dar uma vida melhor. Chega de baratas no apartamento. Chega de turnos duplos. Chega de eu ser útil. Interrompi, minha voz surpreendentemente firme. É isso que você quer dizer, não é? Uma vez que você teve dinheiro suficiente para desaparecer, não precisava mais da namorada batalhadora fornecendo cobertura. Marcos recuou. Não é. É exatamente verdade. A voz de Dante era seda sobre navalhas. Você a manteve pobre, a manteve grata, a manteve exausta demais para fazer perguntas. Manipulação clássica, quase admirável em sua minúcia. Sua mão deslizou do meu ombro para o meu pescoço. Não ameaçadora, apenas possessiva. Seus dedos repousando contra meu pulso.
Infelizmente para você, ela não é mais sua preocupação. Emma, por favor. Lágrimas escorriam pelo sangue no rosto de Marcos. Eu te amava, eu ainda... Não. A palavra estalou como um chicote. Levantei-me abruptamente, a mão de Dante caindo, e caminhei até as janelas com vista para Manhattan. A cidade se estendia abaixo de nós, milhões de pessoas vivendo suas vidas comuns, enquanto a minha explodia nesta torre de vidro. Não se atreva a dizer que me amava. O amor não mente, o amor não usa, o amor não abandona alguém em um apartamento prestes a ser invadido por criminosos em busca de respostas. Atrás de mim, ouvi a inspiração aguda de Marcos. Ele não tinha pensado nisso, sobre o que teria acontecido se os homens de Dante tivessem chegado e eu estivesse lá sozinha, sem saber, vulnerável. O dinheiro, disse Dante. Todo negócios agora. Onde está? Vanessa tem, a maior parte, de qualquer maneira. Marcos afundou na cadeira, a derrota escrita em cada linha de seu corpo. Ela deveria me encontrar no aeroporto JFK, mas quando cheguei lá, ela tinha sumido. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada, nada. Ela pegou tudo e desapareceu. Lealdade entre ladrões, murmurou Dante. Que poético. Um de seus homens, Marco, o com a cicatriz da noite anterior, inclinou-se e sussurrou algo. A expressão de Dante ficou fria e dura, todo o traço de humanidade desaparecendo como fumaça. Encontrem-na, ele ordenou. E quando o fizerem, tragam-na para a propriedade. Quero ter uma conversa sobre pessoas que roubam de mim. Seus olhos se voltaram para Marcos. Levem-no para o armazém sul. Mantenham-no respirando até eu decidir quanto vale a vida dele. Não, por favor. Marcos lutou contra suas amarras enquanto Marco o levantava. Emma, diga a ele. Diga a ele que eu posso consertar isso, eu posso recuperar o dinheiro. Virei-me da janela, encontrando seu olhar desesperado com nada. Sem raiva, sem pena, sem afeto remanescente, apenas um vazio onde o amor costumava viver. Adeus, Marcos. Seus gritos ecoaram pelo corredor enquanto o arrastavam, desaparecendo até que apenas o silêncio restasse. Fiquei na janela, olhando meu reflexo no vidro. A mulher que me olhava de volta ainda era uma estranha em seu vestido caro e joias emprestadas. Mas algo havia mudado em seus olhos. Algo mais duro, mais frio, forjado nos fogos da traição e da sobrevivência. Você vai matá-lo? Perguntei sem me virar. Isso importa? Os passos de Dante se aproximaram, seu reflexo aparecendo ao lado do meu no vidro. Você o lamentaria se eu o fizesse? Não, a honestidade me surpreendeu. Eu lamentaria a pessoa que eu pensei que ele era. Mas essa pessoa nunca existiu. Não, não existiu. A mão de Dante encontrou minha cintura, me puxando para trás contra seu peito. Ficamos assim, observando nosso reflexo. A bela e a fera, predador e presa. Algo distorcido que desafiava uma categorização fácil. Mas você existe, Emma Rose. Você é real. Dolorosamente, brutalmente real. Eu não me sinto real. Inclinei-me para ele, apesar de todo o instinto gritar para não o fazer. Sinto como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa de fora do meu corpo. Isso é choque. Sua outra mão subiu, afastando o cabelo do meu rosto com uma ternura surpreendente. Vai passar. E quando passar, você terá que decidir quem quer ser nesta nova realidade. E se eu quiser voltar para o meu apartamento, meu emprego, minha vida normal? Não há como voltar. Seus braços se apertaram ao meu redor. Mesmo que eu te deixasse sair daqui agora, o que não farei, você nunca estaria segura. Marcos falou com muitas pessoas, fez muitas promessas usando seu nome como alavanca. Há homens nesta cidade que pensam que você sabe onde está o dinheiro, que acreditam que você fez parte do plano desde o início. Seus lábios roçaram minha têmpora, o gesto dolorosamente gentil. A única maneira de você sobreviver é sob minha proteção, o que significa ficar exatamente onde está. Na sua gaiola, na minha vida. Ele me virou para encará-lo, suas mãos enquadrando meu rosto. Eu sei que você ainda não entende isso, mas aquele armário, Marcos te abandonando, eu te encontrando. Foi o destino, Emma Rose. Você nunca foi feita para aquela vida pequena com um homem pequeno e sonhos pequenos. Você foi feita para isto, para mim. Você é louco, mas minha voz não tinha convicção. Provavelmente. Seu polegar traçou meu lábio inferior,
seus olhos escuros de uma fome que não tinha nada a ver com violência. Mas sou louco por você. Desde o momento em que te vi ali naquele armário, apavorada e linda e tão vulnerável, algo mudou em mim. Algo que eu não sabia que podia mudar mais. Você não me conhece. Eu sei tudo sobre você. Sua testa pressionou a minha. Nossas respirações se misturando. Eu sei que você toma seu café preto, porque creme e açúcar custam mais e você não podia justificar a despesa. Eu sei que você anda 40 quarteirões para economizar a passagem do metro. Eu sei que você dá as suas gorjetas ao sem-abrigo na sua esquina, mesmo quando isso significa passar fome. Eu sei que você é gentil e corajosa e leal a pessoas que não merecem. Suas mãos se apertaram em meu rosto. E eu sei que sob toda essa suavidade há aço. O tipo de aço que sobrevive. O tipo que prospera quando recebe o ambiente certo. E você é o ambiente certo. Eu deveria ter me afastado. Deveria tê-lo esbofeteado. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto ficar ali deixando suas palavras penetrarem em minha pele como veneno ou cura. Eu não sabia qual. Eu sou o único ambiente. Seus lábios pairaram sobre os meus, perto o suficiente para beijar, mas se contendo. Diga sim, Emma Rose. Sim para quê? Para isto. Para mim. Para me deixar te dar tudo o que Marcos prometeu, mas nunca pôde. Segurança. Luxo. Uma vida onde você nunca terá que contar centavos, ou se esgotar de tanto trabalhar, ou se contentar com homens que não veem seu valor. Seus olhos queimaram nos meus. Diga sim para ser minha de verdade, não apenas por circunstância. A palavra tremeu em meus lábios. Sim, Deus me ajude. Sim. Mas uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava de quem eu era há 24 horas, lutou. Eu preciso de tempo, sussurrei. Você tem até esta noite. Ele me soltou recuando. A distância entre nós de repente vasta e fria. Estou organizando uma gala de caridade na propriedade. Todos que importam nesta cidade estarão lá. Você ficará ao meu lado, usará os diamantes que eu te der e deixará todos verem que você está sob minha proteção, que você é minha. E se eu recusar, você não vai. Ele ajustou os punhos, o gesto casual, mas seus olhos ainda ardendo. Porque você está começando a entender o que eu sei desde a noite passada. Nós somos inevitáveis, Emma Rose. Você pode lutar, adiar, negar, mas no final você virá para mim. Você escolherá esta vida. Você me escolherá. Seu ego é surpreendente. Minha certeza é conquistada. Ele se moveu para a porta, parando para olhar para trás. A senhora Chen a ajudará a se preparar para esta noite. Vestido, cabelo, maquilhagem, tudo será fornecido. Tudo o que você tem que fazer é aparecer e parecer que pertence ao meu lado. E se eu não conseguir? E se eu olhar para todas aquelas pessoas e perceber que sou apenas uma empregada de mesa brincando de se vestir em um mundo que nunca foi feito para mim? Algo se suavizou em sua expressão. Então você olha para mim, Emma Rose. Apenas para mim. E você se lembra que eu te vi em seu momento mais vulnerável, escondida em um armário em lingerie, destinada a outro homem. E eu ainda te escolhi. Não pelo que você pode me dar. Não por alavancagem ou manipulação, mas porque quando olhei em seus olhos, vi alguém que valia a pena manter. Ele saiu antes que eu pudesse responder. A porta se fechou com uma finalidade que ecoou por meus ossos. Afundei na cadeira mais próxima, as pernas de repente incapazes de me sustentar. A sala cheirava a couro e colônia cara, e ao cheiro persistente do medo de Marcos. Do lado de fora das janelas, a cidade continuava sua marcha implacável em direção à noite, indiferente ao fato de que toda a minha existência havia sido reescrita em menos de 24 horas. Meu telemóvel, aquele que Dante havia pego na noite anterior, apareceu na mesa à minha frente. Eu não tinha ouvido ninguém entrar, mas lá estava ele, colocado cuidadosamente ao lado de uma garrafa de água e 2 pílulas em um pequeno prato. Um bilhete em caligrafia elegante. Para a dor de cabeça que você está tentando esconder, e seu telemóvel, caso precise se despedir de sua antiga vida adequadamente. D. Olhei para o telemóvel como se ele pudesse me morder. Ligá-lo parecia abrir a caixa de Pandora, deixando o mundo exterior invadir a estranha bolha em que eu estava presa desde que Dante Salvatore entrou em minha vida. Mas eu precisava saber, precisava ver o que restava de Emma Martinez,
Empregada de mesa, ninguém, garota que se escondia em armários. 17 chamadas perdidas de Sarah. 32 mensagens que iam de preocupadas a furiosas. 3 mensagens de voz de Tony me despedindo em mensagens progressivamente mais irritadas. Um aviso de despejo do meu senhorio enviado por e-mail às 6 da manhã. Minha vida inteira dissolvida em uma série de notificações digitais. Eu deveria ter me sentido devastada. Deveria ter lamentado a perda de tudo o que construí do nada. Em vez disso, senti alívio. Como se grilhões que eu não sabia que estava usando tivessem finalmente caído. Deus, o que havia de errado comigo? Digitei uma mensagem para Sarah. Estou bem. Tive que sair da cidade por uma emergência familiar. Não se preocupe comigo. Cuide-se, Emma. Uma mentira. Mas o que mais eu poderia dizer? Na verdade, estou sendo mantida em cativeiro por um chefe da máfia que decidiu que eu pertenço a ele. Mas a comida é incrível e ele pode estar certo. Enviei antes que pudesse pensar demais. Em seguida, desliguei o telemóvel e o coloquei virado para baixo na mesa. Aquela vida lá acabou. A questão era, quem eu me tornaria em seu lugar? A propriedade se transformou com a aproximação da noite. A equipe se materializou como espíritos, pendurando luzes nos jardins, arrumando flores em vasos de cristal, montando bares e estações de comida com precisão militar. Pela janela do meu quarto, observei carros de luxo começarem a chegar, depositando mulheres em vestidos que custavam mais do que eu costumava ganhar em um ano, e homens em smokings que se ajustavam como uma segunda pele. Este era o mundo de Dante. Poder, riqueza e beleza tão casuais que deixavam de ser notáveis e se tornavam simplesmente esperadas. A senhora Chen de fato me ajudou a me preparar, trazendo uma equipe de estilistas que trabalharam em mim como se eu fosse uma escultura a ser aperfeiçoada. Meu cabelo caía em ondas brilhantes que levaram 1 hora para serem alcançadas. Minha maquilhagem era dramática, mas impecável, enfatizando maçãs do rosto que eu não sabia que tinha. E o vestido? O vestido era uma obra-prima de seda azul meia-noite que combinava com os olhos de Dante, ajustado ao meu corpo com uma precisão de alta costura que me fazia parecer que eu tinha nascido para usar tais coisas. Diamantes brilhavam em meu pescoço e orelhas. Diamantes reais, a senhora Chen me assegurou, da coleção particular de Dante. Ele quer que você ofusque todas as mulheres aqui, ela disse enquanto fechava o colar. Ele quer que elas olhem para você e entendam que você não é apenas mais uma convidada. Você é dele. Agora, em pé diante do espelho, eu mal me reconhecia. Esta mulher era confiante, elegante, perigosa em sua beleza. Esta mulher poderia ficar ao lado de Dante Salvatore e não parecer que não pertencia. Esta mulher me aterrorizava. Uma batida na porta me fez virar. Dante entrou sem esperar por permissão, e a visão dele me tirou o fôlego. Ele usava um smoking que claramente havia sido feito sob medida para seu corpo, cada linha e ângulo enfatizando a graça predatória de seus movimentos. Seu cabelo estava penteado para trás, revelando os planos afiados de seu rosto e seus olhos. Seus olhos me devoraram por inteiro. Cristo, ele sussurrou, parando logo na entrada. Você está devastadora. A senhora Chen e sua equipe fizeram todo o trabalho. Não. Ele atravessou até mim em 3 longos passos, suas mãos pousando em minha cintura. Eles simplesmente revelaram o que sempre esteve lá. Você é magnífica, Emma Rose. Você sempre foi. Você só precisava de alguém para ver. Sua proximidade tornava o pensamento difícil. O cheiro dele, aquela mistura inebriante de couro e fumaça, e algo unicamente dele, me envolveu como uma droga. Suas mãos em minha cintura queimavam através da seda, me marcando com seu calor. Eu não sei se consigo fazer isso, sussurrei. Encarar todas aquelas pessoas. Fingir que sou alguém que não sou. Você não está fingindo. Sua mão subiu, inclinando meu queixo para que eu tivesse que encontrar seus olhos. Esta é quem você é, Emma Rose. Esta é quem você sempre foi, presa em uma vida pequena demais para te conter. Esta noite, você entra em sua verdade, e eu estarei ao seu lado a cada momento. Por quê? A pergunta explodiu, desesperada e crua. Por que você se importa? Por que eu? De todas as mulheres que você poderia ter. Seu sorriso era lento, predatório, aquecido. Porque você é a única que não quer estar aqui. Todas as outras mulheres nesta casa esta noite matariam para estar onde você está. Mas você fugiria se eu te deixasse.
Você luta comigo a cada passo. Você me desafia, me questiona, se recusa a ser impressionada por riqueza ou poder. Seu polegar roçou meus lábios. Você me faz trabalhar por isso, Emma Rose. E eu não tive que trabalhar por nada há muito tempo. Então isso é um jogo para você. Isso é tudo para mim. A intensidade em sua voz me fez estremecer. Você só não sabe ainda. Antes que eu pudesse responder, ele recuou e ofereceu o braço. Pronta? Não. Perfeito. Seu sorriso se tornou afiado. As melhores performances vêm de estar apavorado. Descemos a grande escadaria juntos, sua mão possessiva em minha cintura, meu coração trovejando tão alto que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. O salão principal estava cheio de pessoas que pareciam ter saído de páginas de revistas. Bonitas, poderosas, esbanjando a arrogância casual dos ricos. Todos os olhos se voltaram para nós quando chegamos ao pé da escada. Dante, um homem de cabelos prateados na casa dos 60 anos, se aproximou, champanhe na mão. Festa maravilhosa, como sempre. E quem é esta criatura deslumbrante? Emma Rose Martinez, disse Dante, sua mão se apertando em minha cintura. Emma Rose, este é o senador Morrison. Ele ocasionalmente finge que a lei se aplica a homens como eu. O senador riu, mas seus olhos me avaliaram com o cálculo de um homem acostumado a catalogar ativos e passivos. Encantado, minha querida. Como você conhece nosso Dante? Ela não precisa me conhecer, disse Dante suavemente. Ela simplesmente precisa ser minha. A possessividade naquelas palavras enviou eletricidade pela minha espinha. Ao nosso redor, sentia a atenção se aguçar. Os olhos das mulheres se estreitando de ciúme, os olhares dos homens piscando com interesse e depois se afastando quando viram a expressão de Dante. Movemo-nos pela festa como realeza. Dante me apresentando a juízes e empresários, socialites e políticos. Cada conversa era uma performance, com ele interpretando o anfitrião gracioso e eu interpretando o quê? A misteriosa nova namorada, o troféu, a mais recente aquisição. Você está se saindo lindamente, Dante murmurou durante uma pausa. Seus lábios perto da minha orelha. Veja como eles olham para você, como se não conseguissem te decifrar. Você é um quebra-cabeça que eles desesperadamente querem resolver. Eu não quero ser um quebra-cabeça. Tarde demais. Sua mão deslizou mais para baixo em minhas costas, logo acima da curva do meu quadril. Você é minha agora, o que te torna a pessoa mais interessante nesta sala. Uma mulher se aproximou então, alta, loira, bonita de uma forma fria e calculada. Ela usava seda vermelha como armadura e sorriu para Dante com a intimidade de alguém que compartilhou mais do que conversas. Dante, querido. Ela deu um beijo no ar em ambas as bochechas dele, me ignorando completamente. Não te vejo há séculos. Onde você esteve se escondendo? Trabalhando, Isabela. Seu tom era educado, mas distante. Você se lembra o que é trabalho, não é? Sua risada foi aguda. Mal, querido. A vida é muito curta para desperdiçar em algo tão tedioso quanto o trabalho. Seus olhos finalmente pousaram em mim, desdenhosos. E quem é esta? Outro caso de caridade que você está ajudando? Antes que Dante pudesse responder, ouvi-me falar. Na verdade, sou a mulher que ele não consegue parar de tocar. Você se lembra como é isso, não é? O sorriso de Isabela congelou. Ao nosso redor, várias pessoas tossiram em suas bebidas. A mão de Dante apertou meu quadril. Aprovação ou aviso, eu não sabia dizer. Emma Rose tem uma franqueza refrescante. Eu acho encantador. Que pitoresco. Os olhos de Isabela ficaram frios. Bem, aproveitem a noite. Ela se afastou em uma nuvem de perfume caro e orgulho ferido. Isso foi perigoso, disse Dante assim que ela se foi. Foi errado? Não. Seu sorriso era orgulhoso, possessivo, aquecido. Foi perfeito. Você está aprendendo, Emma Rose. Aprendendo que não precisa se diminuir para ninguém. Não mais. A noite se tornou um borrão depois disso. Champanhe que eu mal toquei. Conversas que pareciam partidas de xadrez. A presença constante de Dante ao meu lado, tanto âncora quanto corrente. Toda vez que alguém perguntava como nos conhecemos, ele sorria misteriosamente e mudava de assunto. Toda vez que o olhar de um homem se demorava demais, Dante me puxava para mais perto, sua linguagem corporal gritando minha,
de maneiras que deveriam me ofender, mas em vez disso me fizeram sentir segura, desejada, reivindicada de maneiras que eu nunca havia experimentado. Era inebriante, era aterrorizante. Era tudo o que eu nunca soube que queria. À medida que a meia-noite se aproximava, Dante me levou para longe da multidão para um terraço privado com vista para os jardins. A festa continuava lá dentro, agora abafada pela distância e pelo vidro, nos deixando sozinhos sob estrelas que pareciam mais brilhantes aqui do que na cidade. Você sobreviveu, ele disse, me puxando contra ele. Você mais do que sobreviveu. Você conquistou. Eu insultei uma de suas convidadas. Isabela precisava ser insultada. Ela tem sido insuportável desde que nossa breve associação terminou há 3 anos. Suas mãos pousaram em minha cintura, os polegares traçando pequenos círculos através da seda. Além disso, ver você defender seu território foi o ponto alto da minha noite. Não é meu território, não é? Ele me virou para encarar os jardins, seu corpo pressionado contra minhas costas, seus braços envolvendo-me. Olhe para isto, Emma Rose. Olhe para o que poderia ser seu. Não apenas a propriedade, não apenas a riqueza, mas a liberdade, o poder, a vida onde você nunca terá que se comprometer, ou se contentar, ou aceitar menos do que merece. E tudo o que tenho que fazer é pertencer a você. Tudo o que você tem que fazer é me escolher. Seus lábios roçaram meu pescoço, enviando arrepios por mim. Escolha esta vida. Escolha segurança e luxo e eu te adorando da maneira que Marcos nunca pôde. Escolha parar de lutar contra o que ambos sabemos que é inevitável. Fechei os olhos, sobrecarregada pela sensação, seu calor, seu cheiro. A maneira como seu corpo se encaixava no meu, como se tivéssemos sido projetados para nos conectar. O jardim abaixo era lindo. A festa lá dentro cheia de pessoas que me aceitaram como uma delas. E o homem que me segurava estava oferecendo tudo o que eu nunca ousei sonhar em querer. E se eu não for forte o suficiente, sussurrei. E se eu não puder ser quem você precisa que eu seja? Você já é. Ele me virou em seus braços, seus olhos ardendo ao luar. Você só precisa parar de ter medo do seu próprio poder. Seus lábios reivindicaram os meus, antes que eu pudesse responder. Não gentil, não pedindo permissão, mas exigindo tudo. Eu me derreti nele, minhas mãos se fechando em seu casaco, meu corpo se arqueando contra o dele, enquanto o beijo se aprofundava em algo que apagava o pensamento e deixava apenas o sentimento. Quando ele finalmente se afastou, estávamos ambos ofegantes. Diga sim, ele ordenou. Diga que você é minha. E Deus me ajude com o gosto dele ainda em meus lábios e seus olhos escuros de posse. Eu sussurrei a palavra que selaria meu destino. Sim. A palavra pairou entre nós como uma promessa ou uma maldição. Eu não sabia qual. Os olhos de Dante brilharam com triunfo e algo mais sombrio, mais primal. Suas mãos se apertaram em minha cintura antes de ele reivindicar minha boca novamente. Este beijo mais lento, mas não menos devastador. Provei a vitória em sua língua. Senti a propriedade na maneira como seus dedos se entrelaçaram em meu cabelo cuidadosamente penteado, destruindo horas de trabalho e não se importando. Quando ele finalmente me soltou, eu estava tremendo. Venha. Ele pegou minha mão, me puxando de volta para a casa. Acabamos com a festa. Mas seus convidados, eles podem se entreter. Seu passo era proposital, possessivo, seu aperto em minha mão inquebrável. Já fiz o papel de anfitrião por tempo suficiente. Agora quero o que é meu. Movemo-nos pela multidão como fumaça. Dante, dispensando tentativas de conversa com acenos curtos. Vi vislumbres de rostos curiosos, o olhar venenoso de Isabela, o sorriso conhecedor do senador. Todos eles entenderam o que estava acontecendo. O anfitrião reivindicando seu prêmio, desaparecendo na noite com a mulher misteriosa que apareceu do nada. Deixe-os assistir. Deixe-os se perguntar. Eu já não me importava com o que ninguém pensava. Dante me levou escada acima, passando pelo meu quarto azul, por corredores que eu não havia explorado. Paramos em portas duplas na extremidade da propriedade. Sua ala particular, percebi. Seu santuário. Última chance de fugir, Emma Rose. Ele se virou para me encarar, seu polegar traçando meus lábios inchados. Uma vez que você passar por estas portas comigo, não há como voltar. Você será minha de todas as maneiras que importam. Diga a palavra, e eu te levarei de volta para o seu quarto.
Deixarei você intocada. Darei mais tempo. Não. A palavra saiu mais forte do que eu me sentia. Chega de tempo. Chega de fugir. Eu escolho isto. Eu escolho você. Algo feroz e possessivo brilhou em seus olhos. Então, bem-vinda à casa. As portas se abriram para uma suíte que fazia meu quarto azul parecer um armário. Janelas do chão ao teto, com vista para a propriedade, o luar se derramando sobre pisos de madeira e móveis que sussurravam de dinheiro antigo e poder mais antigo. Mas eu mal notei a opulência. Minha atenção foi consumida por Dante enquanto ele tirava o casaco, afrouxava a gravata, tornando-se menos empresário polido e mais predador perigoso. Com medo? Ele perguntou, aproximando-se de mim, apavorada. Bom, suas mãos encontraram meu fecho, puxando-o para baixo com uma lentidão agonizante. O medo te mantém alerta. Mantém isto real. O vestido se acumulou a meus pés, me deixando apenas com diamantes e renda. Eu deveria ter me sentido exposta, vulnerável. Em vez disso, me senti poderosa sob seu olhar, como uma deusa sendo adorada por um homem que construiu impérios, mas os queimaria todos por mais um toque de minha pele. Belíssima, ele sussurrou, os dedos traçando o colar de diamantes que repousava contra minha clavícula. Estes ficam melhores em você do que jamais ficaram no cofre. Tudo fica melhor em você. Até mesmo correntes? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Seu sorriso era sombrio, especialmente correntes. Mas Emma Rose, as correntes entre nós, elas prendem nos dois sentidos. Você acha que é a única presa nisto? Eu sou seu desde que abri aquela porta do armário e te vi ali. Vulnerável e feroz e tão linda que doía olhar para você. Suas mãos enquadraram meu rosto. Você me assombrou a cada momento desde então. Me fez questionar tudo o que eu pensava que queria. Me fez perceber que todo o poder e riqueza do mundo não significam nada se eu não puder compartilhá-los com você. Isso é loucura. Eu te disse que a loucura é minha especialidade. Ele me beijou novamente, mais lento desta vez, mais profundo, como se estivesse tentando memorizar o gosto da minha rendição. Mas isto, é a coisa mais sã que eu já fiz. Horas depois, acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o braço de Dante pesado sobre minha cintura. Por um momento, o pânico arranhou minha garganta. Onde eu estava? O que eu tinha feito? Quem era este homem ao meu lado? Então a memória retornou em uma inundação de sensação e escolha. A festa, o beijo, a palavra que mudou tudo. Eu tinha escolhido isto. Sim, o escolhi. Escolhi uma vida que nunca imaginei que merecia. Dante se mexeu, me puxando para mais perto, o rosto enterrado em meu cabelo. Fique, ele murmurou, a voz rouca de sono. Não fuja, não se arrependa, apenas fique. Eu não estou fugindo. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Não mais. Seus olhos se abriram, cor de fumaça e perscrutadores, procurando a verdade em minha expressão. O que quer que ele tenha visto o fez relaxar. Bom, porque temos muito a discutir sobre seu futuro. Nosso futuro? O que aconteceu com o Marcos? A pergunta tinha que ser feita. E a Vanessa e o dinheiro que eles roubaram? Já resolvido. Dante sentou-se, o lençol caindo até sua cintura, expondo os músculos magros e as cicatrizes desbotadas que mapeavam uma história violenta em sua pele. Meus homens encontraram a Vanessa na noite passada. Ela está atualmente em uma cela explicando exatamente onde escondeu meu dinheiro e como planejava desaparecer. Quanto ao Marcos, sua expressão endureceu. Ele viverá, mal, mas passará o resto de sua existência miserável, desejando que eu o tivesse matado em vez de apenas tirar tudo o que importava. Sua liberdade, seu orgulho, seu futuro, tudo se foi. Isso parece justo. O sorriso de Dante era afiado. Eu te disse que não sou justo, mas cumpro minhas promessas. Eu disse que te protegeria, Emma Rose. Isso significa eliminar todas as ameaças à sua segurança e felicidade. Marcos colocou ambas em perigo. Ele paga o preço. Eu deveria ter sentido horror com sua discussão casual sobre violência. Em vez disso, senti alívio. Marcos estava vivo, mas neutralizado. A ameaça havia acabado. Eu podia respirar sem esperar que a outra bota caísse.
O que acontece agora? Perguntei. Fico trancada em sua propriedade para sempre? Uma bela prisioneira em uma gaiola dourada? Não. Dante me puxou para seu colo, seus braços envolvendo-me. Agora você decide como quer que sua vida seja. Quer terminar a faculdade? Eu pagarei pelas melhores escolas. Quer começar um negócio? Fornecerei capital e contatos. Quer não fazer absolutamente nada, exceto gastar meu dinheiro e parecer devastadora? Isso também é aceitável. Suas mãos se apertaram em minha cintura. O único ponto não negociável é ficar comigo. Todo o resto é sua escolha. Assim, simplesmente? Você me daria qualquer coisa que eu quisesse? Você não tem estado a ouvir? Sua voz era quase exasperada. Eu te daria tudo, Emma Rose. O próprio mundo, se você pedisse. Você não é uma prisioneira. Você é uma parceira. Minha parceira. A mulher que ficará ao meu lado e fará este império significar algo além de dinheiro e poder. Afastei-me para estudar seu rosto, procurando por mentiras ou manipulação. Mas seus olhos estavam claros, intensos, honestos de uma maneira que eu nunca tinha visto em Marcos. Este homem perigoso, bonito, impossível, queria dizer cada palavra. Eu quero voltar para a escola, eu disse lentamente, testando os limites desta nova realidade. Tive que desistir quando meu pai morreu. Eu estava estudando literatura, queria ser professora. Feito. Qual universidade? Colômbia, talvez? Colômbia, então. Mandarei minha assistente cuidar das inscrições e transferência de créditos. Você começará no próximo semestre. Ele disse como se já estivesse realizado. Como se o dinheiro pudesse resolver qualquer coisa. Talvez pudesse. O que mais? Eu quero ajudar pessoas como eu, garotas que saem do sistema de acolhimento, que não têm ninguém, que acabam em situações com homens como Marcos porque estão desesperadas por conexão. Minha voz se fortaleceu à medida que a ideia tomava forma. Eu quero começar uma fundação. Bolsas de estudo, assistência habitacional, treinamento profissional, tudo o que elas precisam para construir vidas reais em vez de apenas sobreviver. A expressão de Dante se suavizou em algo que parecia quase admiração. Você pensou sobre isso? Eu vivi isso. Eu sei como é ser invisível, descartável, esquecida. Ninguém deveria se sentir assim. Encontrei seu olhar. Você consegue entender isso? Um homem como você, que nunca quis nada, consegue entender o que significa não ter nada? Eu entendo mais do que você pensa. Sua mão subiu traçando a linha da minha mandíbula. Eu cresci na pobreza, Emma Rose. Violência e fome, e vendo minha mãe se matar de trabalhar tentando colocar comida na mesa. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu construí com sangue e sacrifício e escolhas que me assombram todos os dias. Seus olhos escureceram com uma dor antiga. Então, sim, eu entendo. E sim, eu te ajudarei a construir algo que importa. Algo que transforma sofrimento em propósito. Lágrimas queimaram meus olhos com a crueza em sua voz. Este homem, este predador aterrorizante que me roubou da minha vida, entendia a perda e a fome e a luta pela sobrevivência. Não éramos tão diferentes, ele e eu, apenas escolhas diferentes feitas diante de circunstâncias impossíveis. Obrigada, sussurrei. Não me agradeça ainda. Gerir uma fundação significa lidar com burocracia, doadores, pessoas que testarão sua paciência e questionarão seus motivos. Seu sorriso era irônico. Acha que consegue lidar com isso? Eu lidei com você, não lidei? Sua risada foi genuína, surpresa. Você lidou. Você lida melhor do que ninguém. Ele me beijou suavemente, ternamente, sem o desespero da noite anterior. Minha feroz Emma Rose, minha parceira, meu lar. Uma batida na porta interrompeu o momento. A voz da senhora Chen filtrou-se. Senhor Salvatore, peço desculpa pela intromissão, mas há um assunto urgente que requer sua atenção. Dante suspirou, pressionando a testa na minha. O dever chama. O império não se governa sozinho, infelizmente. Ele se levantou, vestindo-se com graça eficiente. Fique aqui, descanse. Mandarei trazer o pequeno almoço e podemos continuar planejando seu futuro quando eu voltar. Nosso futuro, corrigi. Seu sorriso era brilhante. Nosso futuro. Ele saiu e eu me acomodei de volta na cama enorme, cercada por lençóis caros e o cheiro persistente dele.
Pelas janelas eu podia ver os terrenos da propriedade se estendendo infinitamente. Jardins e fontes e perfeição cuidadosamente manicurada. Meu lar agora, minha vida. O pensamento deveria me aterrorizar. Em vez disso, parecia voltar para casa depois de vagar perdida por anos. 3 meses depois, eu estava no salão principal da recém-inaugurada Fundação Martinez, observando jovens mulheres entrarem para nossa primeira orientação. Elas pareciam como eu me sentia há 3 meses, assustadas, esperançosas, incertas, se isso era real ou apenas mais uma decepção à espera. Bem-vindas, eu disse, minha voz ecoando pelo espaço. Eu sei que vocês estão se perguntando se isto é legítimo, se estamos realmente aqui para ajudar. Eu sei porque eu era vocês há 6 meses. Eu trabalhava em vários empregos, morava em um apartamento com baratas, namorava um homem que mentia sobre tudo. Eu sei como é se sentir invisível. Elas ouviram. Estas garotas que foram esquecidas pelo sistema, e eu me vi em cada rosto. Esta fundação existe porque alguém me viu quando eu estava no meu ponto mais baixo. Alguém me deu a chance de construir algo real. E agora estou dando a vocês essa mesma chance. Gesticulei para a equipe, assistentes sociais, conselheiros, mentores que eu havia selecionado pessoalmente. Estamos aqui para ajudá-las a encontrar moradia, terminar a escola, começar carreiras, construir vidas que vocês realmente queiram viver. Sem amarras, sem julgamento, apenas apoio. Aplausos ecoaram pela multidão. Após a orientação, elas se dispersaram para se encontrar com os conselheiros, e eu me vi sozinha em meu escritório, um espaço que decorei com livros e móveis confortáveis, tornando-o acolhedor em vez de institucional. Dante apareceu na porta, encostado no batente com aquela graça predatória que ainda fazia meu coração acelerar. Você foi magnífica. Eu estava nervosa. Não pareceu. Ele atravessou até mim, me puxando para seus braços. Elas acreditaram em cada palavra porque era verdade. Porque você viveu isso e sobreviveu e transformou em algo significativo. Seus lábios roçaram minha têmpora. Estou orgulhoso de você, Emma Rose. Eu não poderia ter feito isso sem você. Sim, você poderia. Você teria encontrado um caminho eventualmente. Eu apenas te dei recursos e removi obstáculos. Ele inclinou meu queixo para cima, seus olhos suaves. Mas estou feliz por poder ajudar. Feliz por poder ver você transformar vidas da maneira que você transformou a minha. Ainda dramático, vejo. Sempre. Seu sorriso era impenitente, mas também verdadeiro. Você me fez querer ser mais do que um homem que pega o que quer. Você me fez querer merecer você. Você já merece. Minta melhor. Mas seus olhos se enrugaram com humor. Meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Sara, minha ex-colega de trabalho no Lucianos. Nós nos reconectamos depois que eu finalmente expliquei tudo, e ela foi surpreendentemente compreensiva. Sua mensagem dizia: vi o artigo sobre sua fundação no Times. Tão orgulhosa de você. Café em breve? Mostrei para Dante. Ela quer se encontrar. Então encontre-se. Você não precisa da minha permissão para ver amigos, Emma Rose. Você não é uma prisioneira. Eu sei, mas gosto de verificar com você de qualquer maneira. Envolvi meus braços em seu pescoço. Parceiros, lembra? Tomamos decisões juntos. Parceiros, ele concordou, me beijando o suficiente para fazer meus dedos dos pés se curvarem. Embora eu me reserve o direito de ser possessivo quando outros homens olham para você. Outros homens sempre olham. E eu sempre me certifico de que eles saibam que você é minha. Sua expressão ficou séria. Falando nisso, há algo que quero discutir. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e meu coração parou. Não entre em pânico, ele disse rapidamente. Não estou pedindo em casamento. Ainda não. Eu sei que você precisa de tempo para confiar totalmente nisto, para acreditar que é real. Ele abriu a caixa para revelar um anel. Ouro branco com um único diamante que capturava a luz como uma estrela capturada. Este é um anel de promessa. Uma promessa de que quando você estiver pronta, quando acreditar completamente que isto é para sempre, eu pedirei adequadamente. Com um anel maior e um gesto romântico que faria seus professores de literatura chorarem. Seu polegar roçou minha bochecha. Mas até lá, use isto. Deixe que te lembre que você é minha e eu sou seu. E nada, nem o tempo, nem as circunstâncias, nem nosso começo tortuoso,
Muda essa verdade fundamental. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto ele deslizava o anel em meu dedo. Encaixou-se perfeitamente, é claro. Tudo o que Dante fazia era perfeito, planejado, executado com a precisão de um homem que não deixava nada ao acaso. Eu te amo, sussurrei. As palavras saíram mais fáceis agora do que da primeira vez que as disse semanas atrás, na escuridão de seu quarto. Eu sei que é loucura e provavelmente algum tipo de síndrome de Estocolmo, e minha terapeuta teria um dia de campo. Sua terapeuta acha que sou bom para você. Dante sorriu. Eu posso ter doado para a clínica dela. Pura coincidência. Você subornou minha terapeuta. Eu garanti que ela tivesse os recursos para ajudar mulheres como você. Se ela por acaso acha que nosso relacionamento é saudável como resultado, bem, ele encolheu os ombros impenitente. Eu te disse que elimino obstáculos. Eu ri, o som livre e genuíno. Você é impossível. Eu sou seu. Ele me beijou novamente, mais lento, mais profundo, com a certeza de um homem que reivindicou o que queria e nunca deixaria ir. Assim como você é minha, para sempre, Emma Rose, se você me aceitar. Olhei para o anel em meu dedo, para o escritório que construí, para a fundação ajudando garotas que foram invisíveis como eu. Pensei na garota no armário, esperando por um homem que já a havia abandonado, pensando que aquilo era amor. Aquela garota se foi. Em seu lugar estava uma mulher que sobreviveu à traição e ao rapto e a se apaixonar por um monstro, que acabou sendo algo mais complicado. Um homem capaz de violência terrível, mas também de proteção feroz, ambição implacável, mas também de ternura surpreendente. Um homem que me viu quando eu não era nada e decidiu que eu era tudo. Eu te aceito, eu disse, erguendo-me na ponta dos pés para encontrar seu beijo. Hoje, amanhã, para sempre, eu te aceito, Dante Salvatore, meu monstro, meu salvador, meu lar. Nosso lar, ele corrigiu contra meus lábios. Tudo o que eu tenho é nosso agora. E naquele momento, cercada pela fundação que eu construí e pelo homem que me deu os meios para construí-la, finalmente entendi o que a senhora Chen tentou me dizer naquela primeira noite. Dante cumpria suas promessas. Ele prometeu me proteger e eu estava segura. Ele prometeu me dar tudo e minha vida transbordava de propósito e paixão. Ele prometeu que eu entenderia eventualmente e agora eu entendia. Às vezes, a salvação vem dos lugares mais inesperados. Às vezes, o monstro acaba sendo o herói. Às vezes, você tem que perder tudo para encontrar o que sempre esteve destinado a ter. E às vezes, se esconder em um armário esperando pelo homem errado te leva diretamente ao certo. Mesmo que ele seja um chefe da máfia bonito, perigoso e impossível que olhou para uma garota sem nada e decidiu que ela valia tudo. 6 meses depois. Epílogo. O casamento foi pequeno, íntimo, nada como o grande evento da sociedade que todos esperavam. Apenas amigos próximos, a senhora Chen chorando na primeira fila e Rosa sorrindo enquanto me entregava meu buquê. Dante queria me dar o mundo, mas eu insisti em algo simples. Você já é o meu mundo, eu lhe disse. Não preciso de 300 testemunhas para provar isso. Agora, em pé no altar no jardim da propriedade, os mesmos jardins que eu olhei da minha varanda naquela primeira noite, sentindo-me presa, olhei para o homem que me esperava com olhos cor de fumaça, cheios de amor e posse e certeza inabalável. Pronta? Perguntou minha acompanhante. Sara insistiu em me levar ao altar, alegando que me conhecia há mais tempo e tinha conquistado o direito. Mais do que pronta. Caminhamos por arcos de rosas em direção ao meu futuro, em direção ao homem que me roubou de uma vida e me deu outra, em direção ao parceiro que apoiou meus sonhos e me desafiou a ser mais do que eu jamais imaginei, em direção à casa. Os olhos de Dante nunca deixaram os meus enquanto eu me aproximava. Quando o alcancei, ele pegou minhas mãos, seu polegar roçando o anel de promessa que eu ainda usava ao lado do meu anel de noivado. Olá, esposa, ele sussurrou. Ainda não. Sussurrei de volta. Perto o suficiente. Seu sorriso era pura felicidade, sem manchas de escuridão ou perigo. E em breve oficialmente para sempre. A cerimônia foi linda, nossos votos simples, mas significativos. Quando o oficiante nos declarou casados, Dante me beijou como se estivesse me reivindicando novamente. Possessivo, apaixonado, perfeito.
A recepção foi um caos da melhor maneira. Dança e risos e brindes que iam de sinceros a escandalosos. Isabela foi convidada puramente para que pudesse me ver casar com o homem que ela queria. E sua expressão por si só fez toda a noite valer a pena. À medida que a meia-noite se aproximava, Dante me afastou da festa para o mesmo terraço onde eu disse sim há 6 meses. Feliz? Ele perguntou, envolvendo-me em seus braços. Repugnantemente feliz. Inclinei-me para ele, o vestido de noiva farfalhando como sussurros. Obrigada. Pelo quê? Por tudo. Por abrir aquela porta do armário, por me ver, por me escolher, por me dar esta vida. Emma Rose Salvatore, ele disse, testando meu novo nome. Você me deu mais do que eu te dei. Você me deu um propósito além do poder. Você me fez querer ser digno de algo bom. Sua mão pousou sobre meu coração. Você me tornou humano novamente. Você sempre foi humano, apenas ferido e escondendo isso atrás de fatos caros e ameaças perigosas. Talvez. Ele beijou minha testa. Mas você me curou de qualquer maneira. Me fez acreditar em coisas que eu pensava que eram contos de fadas. Amor, parceria, lar. A música vinha da festa e Dante me puxou para uma dança lenta sob as estrelas. Balançamos juntos, perfeitamente combinados, não mais predador e presa, mas parceiros em todos os sentidos da palavra. Algum arrependimento? Ele perguntou baixinho. Pensei na garota no armário, a empregada de mesa contando centavos, a mulher que pensava que Marcos era sua única chance de amor. Pensei em quão longe eu viajei daquele momento para este. Nenhum. Bom, seus braços se apertaram ao meu redor. Porque eu nunca vou te deixar ir, Emma Rose. Você é minha para sempre. E você é meu. Sempre fui, ele murmurou contra meu cabelo. Desde o momento em que abri aquela porta e te vi ali, linda, apavorada, minha. Eu era seu. Eu só tive que te convencer disso. Considere-me convencida. Dançamos até a música desaparecer e os convidados partirem, até que apenas nós restássemos sob as estrelas nos jardins de nossa casa. A propriedade que fora uma prisão se tornara um santuário. O homem que fora um captor se tornara um marido. A vida que fora roubada se tornara escolhida. E a garota que se escondeu em um armário esperando que alguém a encontrasse. Ela se encontrou em vez disso. Às vezes, as melhores histórias de amor começam nos lugares mais sombrios. Às vezes, você tem que perder tudo para ganhar o que nunca soube que precisava. Às vezes, o monstro é o herói. A gaiola é a liberdade. E o final que você nunca viu chegando é aquele que você sempre esteve destinado a ter. Este era o meu, e era perfeito.